Olha, comerciantes da Rua Brasil, lá no bairro Gameleira, reclamam do sentido da via. Segundo eles, a alteração para a mão única acabou atrapalhando as vendas em meio a uma situação econômica que já não é das melhores do nosso país. Diante disso, muitas lojas já fecharam, outras estão também ameaçadas de ir pelo mesmo caminho. Nós já estivemos lá por uma oportunidade, eu estive por lá e agora o Flávio Veras esteve também e vai trazer os detalhes para a gente aqui no Band Cidade. Coloca aí. Há alguns meses, comerciantes da Rua Brasil, no bairro Gameleira, estão sofrendo com a mudança no sentido da via. Marluce conta que após a alteração, o movimento no comércio dela diminuiu bastante. Depois que eles mudaram o sentido da rua, acabou completamente o nosso movimento. Aqui só passa realmente quem vem trabalhar. Morreu o movimento. E a gente está aqui para reivindicar que eles possam voltar à rua normal. Nada, caiu uns 40%. Para mim foi. E eu acho que tem pessoal que caiu muito mais. A Rua Brasil era uma rua desejada, todo mundo queria ter um comércio aqui. E agora tem um monte de ponto aí para alugar. Não é só a dona Marluce que está sofrendo com essa mudança. O movimento na borracharia do senhor Valdomiro também caiu após as mudanças. Eu reivindico isso aqui por causa... Nossa rua era a primeira rua da Gameleira, era a rua principal, era um movimento bom demais da conta. Aí mudou nossa rua, acabou com o comércio, tá? Não é só eu que acabou 50%, mas como meus amigos todinho aqui. E tem muitos lugares fechando, tá? Então a gente indica para voltar ao normal da rua, entendeu? Por quê? Aí põe mão única, ficou pior, sabe? Então estaciona só de um lado e põe indo e voltando. Se a autoridade puder, né? A gente indica isso. Queremos isso. A bronca dos comerciantes aumenta ainda mais quando em outras ruas semelhantes a Brasil tem sentido duplo, enquanto por lá o sentido é único. Eu quero citar uma rua lá no Morado do Sol, que é uma rua Rosolino Campos, na Morado do Sol, certo? Lá eles queriam também impor isso aí, questão de deixar ela mão única. O que eles fizeram? Colocaram deixaram ela mão dupla e colocado um lado proibido de estacionar, né? Então, assim, a questão é por que lá pode e aqui a nossa rua não pode ser assim, né? Que é mão dupla, proibido de um lado, aumente os quebra-molas, coloque mais faixas, reduza a velocidade, sinalize, entendeu? E fica bom para a mobilidade, fica bom para os comerciantes, né? A gente vai conseguir sobreviver, né? É o que a gente pede, né? A gente pede aí o nosso prefeito Carrijo, né, que tenha sensibilidade por nós, porque eu acredito que todos votaram nele para ele ajudar todos, né? Tanto a população quanto os comerciantes. Então é um apelo que eu faço aqui ao nosso prefeito Carrijo, que inclusive o paço municipal está aqui no Gameleira, né? Então assim, a gente quer progresso para nós, tanto para o Gameleira 1, quanto para o Gameleira 2, quanto para os outros setores na região. É importante a gente trazer aí a voz do povo, né, a população, ouvir a população e ouvir também ali o posicionamento das autoridades. E eu vou dar o meu posicionamento. Eu resumo essa história numa situação bem simples. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Simples. Se tem vias na cidade semelhantes a essa, no mesmo ponto, como a Rosolino Campos, para quem não sabe, a Rosolino Campos é aquela que passa ali no Morada do Sol, ela cruza ali, sai da JK, ela chega ali próximo àquela região ali que tem o Papas Grill, espetinho, aquela rotatorinha. Pois é, a Rosolino Campos é aquela ali, uma rua também que tem muitos comércios. E aí a ideia era fazer o mesmo que fizeram aí no Gameleira. Só que aí o pessoal, claro, solicitou uma revisão e aí mantiveram lá do jeito que é. A Rosolino Campos hoje, eu até fui buscar medidas para poder falar a informação. Acho que a gente tem que ter embasamento para falar sobre isso, né? A Rosolino Campos, ela tem 9 metros. 9 metros. Aí, na Rua Brasil, alguns pontos dela tem 8,90 metros. Então daria ali 10 centímetros. Aí vamos calcular para uma parte menor, não tem 8,60 metros. No caso da Rua Brasil, eu fiz uma conta aqui, até para colocar aqui para a gente mostrar a situação. 8,60 metros. Esses 8,60 metros, sem tirar, um veículo tem 2,10 metros,
daria para tirar ali de estacionamento 2,40 m, com uma margem ainda sobrando de 30 centímetros, e daria ainda para fazer duas vias de 3,10 m. Com carro tem 2,10 m, sobraria 1 metro ainda de cada uma dessas vias, um espaço para separar um carro do outro. Ou seja, daria ali um total de 2 metros de separação. Então daria para poder fazer isso que os moradores querem. Deixar um lado proibido de estacionar, o outro pode estacionar e a via mão dupla. A matemática permite isso. A matemática permite isso acontecer, como acontece lá na rua Rosolino Campos, no Morada do Sol. E aí eu acho que o palco da Chico da Francisco já diz o ditado, né? O dito popular. Então deveria ser assim. A gente foi buscar respostas e a Secretaria de Mobilidade Urbana diz que vai fazer a mudança de sentido da via. Vai fazer a mudança de sentido conforme solicitado pelos moradores. Não foi bem assim conforme solicitado para os moradores, é que fizeram uma visita lá, segundo esses mesmos moradores aí que nos deram entrevista, e aí deram a opção de trocar. Falaram que não tinha como fazer a via dupla, que poderia trocar, inverter, ao invés de subir, a Rua Brasil descer. Foi isso que deu, não foi um pedido da população. A população queria mesmo que duplicasse, voltasse para o que era, voltasse a via mão dupla. É isso que aconteceu. E a Secretaria salienta que, por causa do estudo feito no local, não há possibilidade de colocar mão dupla, mas que irá inverter o sentido da rua para melhorar a fluidez do trânsito no local. Essa a nota aí que diz ainda que o serviço de orientação vai começar já nessa próxima semana. Então, comerciantes aí da Rua Brasil, a Secretaria de Mobilidade afirma que na semana que vem vai fazer a mudança de sentido. Ao invés de subir, a Rua Brasil vai descer. É uma situação aí da Secretaria, a gente respeita, temos que respeitar aqui o estudo deles, mas os dados e os números aqui falam ao contrário. Até porque, então, teríamos que mudar hoje várias vias aqui de Rio Verde. Vocês vão alterar? É a pergunta que eu faço. As vias que têm as dimensões semelhantes à da Rua Brasil vão ser alteradas também para sentido único? Porque o que fica? Quem paga IPTU no Gameleira, paga IPTU lá no Morada do Sol, paga IPTU lá no Popular, paga IPTU em qualquer bairro. Então o que sempre vai acontecer é a cobrança e a comparação. Esses moradores aqui vão sempre questionar. Uai, mas aqui não pode, lá num bairro tal pode? Então eu vejo aqui na matemática clara que seria possível pelo menos um estacionamento no lateral. Não dá para colocar os dois realmente, ficaria muito apertado, como era um pouco apertado sim, mas dá para fazer estacionamento de uma via e pôr ela mão dupla, a dimensão aqui diz, foi medido, né? Não foi falado, não é a falácia nossa aqui, a gente fez a medição, então existe a possibilidade, se quiser fazer, dá para fazer, os números mostram, contra a matemática não tem erro, né? Os números mostram que daria para fazer.